Pessoal, boa noite, aqui é a professora Jéssica. E hoje a gente vai continuar nossa aula falando sobre o solo, né? Especificamente a gente vai falar sobre a agricultura, né? Como combinamos na aula passada. Primeiro, né? A gente tem que falar um pouquinho da história da agricultura, né? Estima-se que o início dela foi ali por volta de 9.000 anos atrás, quando os humanos, né, perceberam que a gente poderia plantar, né, as sementes das plantas que eles fossem encontrando ao longo do caminho. Porque antigamente os humanos eram nômades, eles não tinham uma casa, né? Não tinham um local específico para morar. Então eles iam para um determinado lugar, exploravam aquele lugar e quando já estivessem satisfeitos iam para um próximo. Então, a partir do início, né, da agricultura, que foi quando as primeiras civilizações conseguiram, né, se estabelecer em um determinado local, né, já que ali eles poderiam ter o alimento necessário para sobreviver. Contudo, né, com o crescimento da população e conforme as pessoas iam utilizando o solo até o fim dele, né, até ele estar completamente infértil, foi então que surgiram novas formas de cultivos de plantas, né? Foi então que houve essa necessidade, beleza? Então, a agricultura nada mais é do que um conjunto de técnicas que são utilizadas para o cultivo de plantas para obter algum tipo de alimento, algum tipo de produto, beleza? Para isso, né, para que a agricultura dê certo, é preciso algumas etapas. Então, por exemplo, a gente tem que escolher o tipo certo de solo, tem que arar a terra, adubar, regar, e depois, né, depois da colheita, tem que fazer um processo de recuperação, beleza? Então, primeiro, né, como que a gente vai definir qual é o tipo de solo? Nas aulas anteriores, a gente já falou sobre os tipos de solos, né? Então, a gente tem o solo arenoso, o solo argiloso, o solo umífero, né? São solos com características distintas, né? Só que um bom solo para agricultura é um solo que tem a mistura de todos esses tipos de solos distintos, né? Então, é um solo que tem que ter uma certa proporção de areia, argila, sais minerais, além do humus, né? Ou seja, daquela matéria orgânica que vai formar o humus depois. Essa proporção, né, desses elementos distintos no solo que vai ser capaz de facilitar a penetração de água no solo ou do oxigênio, para que aí sim os micro-organismos e as plantas consigam se desenvolver. Beleza? Uma outra característica de um solo bom para a agricultura é que esses solos eles têm capacidade de reter água, mas não ficar encharcados. E isso vai ser importante para a gente, quando a gente for estudar a importância da água daqui a pouquinho. Beleza? Então, segunda etapa é a etapa de arar a terra, né? No caso do arar a terra, ele é necessário para quando o solo é muito compacto, é muito duro. Então, geralmente, nesses tipos de solo, há pouca circulação de ar e pouca circulação de água, né? Porque a água não consegue ser absorvida pelo solo. Beleza? Então, o que é arar a terra? Arar a terra é somente remexer a terra, só que com auxílio de algum aparelho. Então, pode ser desde pá, pode ser manual, pode ser com o auxílio de algum tipo de animal, pode ser através de máquinas. O objetivo, no final das contas, é remexer a terra para ela voltar a ficar fofa, né, e porosa. Por quê? Porque uma terra porosa é uma terra que vai facilitar a entrada de água e a entrada de ar. Ok? Beleza? Então, depois de arar a terra, a gente poderia fazer um plantio, ok? Só que nem sempre a terra tem todos os nutrientes necessários para receber a planta e para que ela consiga se desenvolver corretamente, beleza? Então, alguns tipos de solos, né, alguns tipos de terra, vamos dizer assim, eles têm que ser analisados e vistos se, por exemplo, ela está com quantidade de sais minerais suficientes, se o solo não está ácido, beleza? Então, quando a terra está nessas condições, né, está ácida ou com poucos nutrientes, aí a gente tem que encontrar mecanismos de corrigir esse solo para que ele consiga ser capaz de auxiliar no desenvolvimento de uma planta, tá? Um outro organismo que é muito importante nesse papel, né, de correção do solo são as minhocas. As minhocas elas têm um papel importantíssimo nessa etapa. Porque, primeiro,
As fezes da minhoca vai auxiliar na formação da matéria orgânica, né? Que a gente já conversou, que vai formar o humus, ok? Além disso, a minhoca, conforme ela vai passando na terra, né? Ela vai caminhando, ela vai formando pequenos buraquinhos, né? Por onde ela passa, pequenos túneis. E é por esse túnel que a gente consegue fazer a aeração da terra, né? Então, o oxigênio consegue penetrar na terra e circular, ok? Show de bola? A próxima etapa, né, que é a etapa de correção daquele solo que a gente acabou de falar que está com poucos sais minerais e não vai conseguir proporcionar um bom desenvolvimento para as plantas, é a etapa de adubação, né, que é adubar a terra. E aí a gente tem dois tipos de adubos, né? A gente tem os adubos orgânicos e os adubos inorgânicos, tá? Os adubos orgânicos são aqueles feitos com restos vegetais, com farinha de ossos, com estrume de animais, e vai ser esse material que depois vai se transformar no humus, como a gente já conversou, ok? Beleza? Então, esses são alguns exemplos de adubos orgânicos. Já o adubo inorgânico, eles já são produzidos artificialmente, já são completamente diferentes, porque eles vão ser criados a partir de substâncias químicas específicas para o crescimento da planta. Então, a planta precisa de nitrogênio. Então, ela vai lá, a gente vai lá e vai comprar um adubo inorgânico que tem uma substância química que é igual lá ao nitrogênio, ou senão que vai ser o fósforo, ok? Beleza? Então, o adubo orgânico são restos de vegetais e o adubo inorgânico é só a substância química específica para determinada fase da planta. Show? Além disso, além dos adubos, a gente também tem outros mecanismos, né, de auxiliar o desenvolvimento da planta. Um outro tipo são os defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Todo mundo já ouviu falar, né? Os cultivos, né? Geralmente, alguns deles são muito atrativos para alguns tipos de pragas, né? Então, para alguns tipos de insetos, ácaros, fungos, vermes. Para isso, foram criados alguns tipos de defensivos agrícolas, que são substâncias que são capazes de proteger a plantação. Como? Matando esses tipos de pragas. Ok? Beleza? Qual é o grande problema do agrotóxico? O problema é que essas substâncias podem causar diversos tipos de doença. Então, pode causar desde câncer, alergia respiratória, pode causar arritmia cardíaca. Tem uma série de doenças que são causadas por alguns tipos de agrotóxicos, tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar sobre os perigos que a ação humana causa no solo, beleza? Então, não se preocupe, eu vou adentrar mais nesse assunto logo. Um outro ponto também é sobre como as plantas que utilizam agrotóxicos, né, que recebem agrotóxicos, são diferentes das plantas orgânicas, né, que são naturais, que não recebem esse tipo de defensivo. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem é bem característica. Quando você vai lá no mercado e olha aqueles morangos bem bonitões, sabe, vermelhos, grandes, sem nenhum tipo de machucadinho, você pode ter certeza que teve agrotóxico. Por quê? Porque frutos como o morango são muito atrativos, né? O cheiro é atrativo, a cor é atrativa. Então é muito difícil você encontrar morangos orgânicos desse jeito aqui. Geralmente teve algum tipo de defensivo agrícola, né? Algum tipo de agrotóxico que protegeu ele, né? Até ele conseguir ficar desse tamanho. Protegeu ele desses tipos de pragas aqui. A mesma coisa para o tomate, né? Se você foi no mercado e vê aquele tomate bem bonito, bem vermelho, bem grandão, é batata. Com certeza tem agrotóxico pra caramba, tá? Então, para a próxima etapa, né? O regar a terra, que foi o que a gente conversou um pouquinho mais atrás, né? Para regiões que são secas, né? Bastante secas, onde não chove o suficiente para deixar o solo úmido, é muito necessário um sistema de irrigação do solo, né? Lembrando que as plantas, elas são compostas de basicamente 90% de água, né? Então, a planta é majoritariamente água, beleza? Além disso, alguns processos são essenciais na planta e que só ocorrem se tiver água. Por exemplo, a fotossíntese só ocorre se tiver água, o transporte de nutrientes, né, da raiz até as folhas, também só ocorre se tiver água. Então, tem vários processos que são regulados pela presença da água nas plantas. Então, se você tem um cultivo que tem pouca água,
obviamente, a planta não vai conseguir fazer esses processos corretamente. Ok? Show? Mas vamos lá, calma, né? Ah, professora, taquei um balde de água no meu potinho de planta aí. Vai dar certo? Não. Por quê? Porque se você tem um solo com muita água, com excesso de água, você diminui a circulação de ar no solo. E aí, sem ar, a planta também não consegue sobreviver. Então tem que ter um balanço, ok? Não adianta encher de água ou botar água de menos, tá? Próxima etapa e última é a recuperação do solo após a colheita. Por quê? Porque se você fez todas as etapas até agora, tá ótimo, tu conseguiu coletar, coletou tudo, todas suas plantas, né, seus frutos, ótimo, maravilha. Só que não adianta você utilizar o seu solo seguidamente. Então, você plantou arroz, aí acabou de coletar arroz, vai plantar mais uma vez, aí coletou, vai plantar mais uma vez. Por quê? Porque essas plantas, elas sugam muitos nutrientes do solo. E a partir do momento, vai chegar um momento em que o solo vai ficar muito pobre. Vai ficar pobre de nutrientes e você não vai conseguir mais corrigir ele, nem com fertilizante, nem com mais nada. Então, os agricultores perceberam que tinham que ter mecanismos para controlar esse empobrecimento do solo. E como que acontece? Como que ocorre, né? Através da rotação de culturas. A partir desse tipo de processo é que os agricultores, né, encontraram uma forma de recuperar o solo antes que ele ficasse infértil. Beleza? Ah, professora, como assim? Como que ocorre isso? Então, eu disse para vocês que tem várias plantas que absorvem todos os nutrientes do solo. Por exemplo, o nitrogênio, né, que é muito importante para formar as proteínas na planta, ok? Então, quando tem alguns tipos de plantas que absorvem todo o nitrogênio do solo e o solo fica completamente pobre. Então, o que a rotação de cultura faz? Ela vai alternar o plantio. Então, primeiro você vai coletar uma planta, você vai plantar, né? Fazer um plantio de uma planta que absorve muito nitrogênio e depois que você conseguir coletar, você vai fazer o plantio de um outro tipo de planta que, em vez de absorver muito nitrogênio, ela consiga, de alguma forma, devolver o nitrogênio no solo. Como assim? Não faz sentido nenhum, professora. Olha só, vamos lá. Existem algumas plantas, especificamente as leguminosas, como feijão, que elas vivem associadas a bactérias. Vamos lá. Vocês estão vendo essas duas imagens aqui? Ó? Isso aqui são imagens de raízes, ok? E tem várias bolinhas nela. Estão vendo? Nelas. Então, essas bolinhas aqui, ó, são as bolinhas que a gente chama de nódulos, tá? São nódulos de bactérias. Essas bactérias, elas vivem associadas às raízes dessas plantas leguminosas. E o que ela faz? Ela pega o nitrogênio que tem no ar, beleza? Lembra que a gente conversou sobre a composição do ar? Pois então, ela pega o nitrogênio que tem no ar, absorve o nitrogênio e joga no solo, beleza? Então, vamos lá, ó. As plantas como as leguminosas, beleza? Elas têm nódulos de bactérias que absorvem o nitrogênio do ar e jogam no solo. Então, o solo vai deixar de ser um solo pobre em nitrogênio para ser um solo rico em nitrogênio. Por quê? Porque as plantas não vão conseguir absorver todo o nitrogênio que ela botou ali no solo, que as bactérias botaram no solo. Entenderam? Então, geralmente, né, alguns tipos de plantio, né, de cultivo, fazem essas rotações de culturas com leguminosas. Por quê? Você bota lá uma planta que absorve muito nitrogênio, aí depois, quando você coletar, você vai e planta uma com uma leguminosa que vai liberar, né? As bactérias vão liberar nitrogênio. Aí o solo vai estar rico em nitrogênio. Show! Coletou a leguminosa, coletou o feijão. Então agora vamos plantar de novo, sei lá, arroz, que vai absorver o nitrogênio de novo. Entenderam? Então isso que é a rotação de culturas. Show de bola? Então show. Então acabamos. E na próxima aula a gente vai falar então sobre outros tipos de riquezas do solo, né? Além dos alimentos que a gente consegue obter. Beleza? Show de bola, então até a próxima aula e tchau!